Chegou a hora da gente conversar sobre as minhas leituras do mês de setembro. Como eu avisei vocês, acho que na semana retrasada, nesse mês de outubro, excepcionalmente, vou fazer o vídeo de leituras do mês separado da TBR, né, do que eu pretendo ler nesse mês, porque é um mês trevoso, que eu amo e gosto de fazer leituras temáticas e tal, então eu fiz um vídeo só para falar sobre os livros que eu gostaria de ler em outubro, e hoje estou aqui para contar para vocês o que eu li no mês de setembro. Já quero adiantar que foi um mês de leituras maravilhosas, em que eu fiquei muito feliz, principalmente por ter lido livros que eu queria muito, livros que eu gostei bastante, enfim, vamos entrar nos detalhes de todas as minhas leituras já, mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, para curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube da Manita. Se você quiser saber mais sobre o projeto, o link tá aqui na caixinha de descrição. Bom, então, como eu falei, foi um mês bem produtivo, né? Eu tive um mês de agosto bem produtivo, depois de 2 meses bem ruins, assim. Quando eu falo ruins, nem é no sentido de número de leituras, etc. Eu tava em meses difíceis e isso acaba refletindo em tudo na nossa vida, inclusive na leitura. Então, em agosto, né, as coisas melhoraram, as leituras também melhoraram, uma coisa vai refletindo na outra, e estamos aqui felizes de novo para falar das leituras do mês de setembro. Então, eu comecei o meu mês de setembro lendo As Musas, do Alex Michaelides, que eu comecei, na verdade, a ler no finzinho de agosto, né, e terminei no comecinho de setembro. Tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, então quem quiser saber mais pode dar uma olhadinha no vídeo, que não tem spoilers. Foi uma leitura que eu gostei bastante, ele é o autor de A Paciente Silenciosa, que é um livro que eu amo, e eu já adianto que As Musas não superou A Paciente Silenciosa, porque eu sei que essa é a grande pergunta, mas eu gostei muito, acho que esses dois livros têm propostas diferentes. As Musas vai para um lado um pouco mais de um romance policial e menos thriller, embora também seja uma leitura frenética, etc., que também tem uma manipulação e tal, mas eu acho que tem essas propostas diferentes, e eu gostei muito do que o Michaelides fez aqui nesse livro, então já recomendo para quem gosta de romance policial, para quem gosta de thriller também, para quem gostou de A Paciência Silenciosa. Como eu falei, eu fiz um vídeo aqui pro canal, então quem quiser saber mais detalhes sobre a minha experiência, né, sobre o que o livro realmente fala e quais os aspectos que eu gostei, etc., pode dar uma olhadinha lá. Depois eu li A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly B. Bradley, é isso, né? A Guerra que Me Ensinou a Viver, que foi a leitura coletiva extra do mês de setembro, lá no Clube da Manita. A gente leu A Guerra que Salvou a Minha Vida, que é o primeiro, né, é uma duologia, e aí ficamos apaixonadas por Ada, por Jamie e companhia, e já emendamos também a leitura de A Guerra que Me Ensinou a Viver, e foi maravilhoso. Eu não sei qual dos dois eu prefiro, não precisa escolher nenhum, né, a gente que tem essa mania de ficar qual é melhor e etc. Eu acho que os dois livros se complementam muito bem, né, enquanto em A Guerra que Salvou a Minha Vida a gente conhece a Ada e a gente entende como é a vida dela e etc, e como a guerra salvou a vida dela, né, aqui a gente tá falando da Segunda Guerra Mundial, e a gente se aprofunda, né, na personalidade da Ada, na forma como ela tá encarando essa nova situação da vida dela, e também a gente tem um pouco mais sobre a guerra em si, mas é interessante porque os livros sobre a Segunda Guerra Mundial costumam focar na questão do Holocausto, né, na Alemanha, e aqui a gente vê uma ótica diferente da guerra, né, a gente vê a guerra nas cidades pequenas, aqui no caso é uma cidade do interior da Inglaterra, né, a gente vê como as crianças encararam isso, então achei bem legal também a gente ver essa outra ótica, né, desse período histórico que foi tão importante e que eu acho importante a gente ler sobre, mas às vezes eu acho que a gente fica muito focado num ângulo só, e aqui esse livro traz também um outro ângulo, então já fica aí a recomendação, né, lembrando que esse aqui é o segundo, o primeiro é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Aí depois eu li Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Eu não fiz vídeo aqui pro canal, mas eu fiz um vídeo em que eu falei sobre 5 livros para pensar na vida, e esse aqui é um deles, vou deixar o card aqui também. Bom, esse livro me fez pensar muito na vida, porque aqui a gente tem uma premissa de 2 adolescentes que recebem a ligação da Central da Morte, falando que eles vão morrer nas próximas 24 horas, né? E aí eles começam a viver esse último dia da vida deles e, enfim, vocês já podem imaginar o que pode se desenrolar a partir dessa premissa, né? Eu
queria muito conhecer o Adam Silveira, né, a escrita dele. Fiquei super curiosa quando eu vi a premissa desse livro aqui, que já tinha me chamado a atenção pelo título, né, Os Dois Morrem no Final, e isso antes até de sair aqui no Brasil. E fui ler, então, com uma expectativa relativamente alta, mas esse livro ainda superou, porque aqui a gente tem, né, esse spoiler no título, mas é engraçado como eu acho que isso acaba fazendo uma certa alusão à nossa própria vida, porque a gente sabe que a gente vai morrer no final e que todo mundo vai morrer no final, né? Então o que importa não é exatamente o fim. Claro que a gente não sabe quando, nem como, e isso tudo causa uma angústia e tal. O que realmente importa é o que a gente faz com o tempo que a gente tem aqui, né? Então acho que esse livro é muito sobre isso, e aí, enfim, né, aborda várias questões e tal, coisas que eu não vou entrar em detalhes para não dar nenhum tipo de spoiler, mas eu gostei muito desse livro, apesar das minhas altas expectativas, ele ainda superou. Me apeguei muito ao Rufus e ao Mateu, que são os dois protagonistas dessa história. E, enfim, fiquei pensando na vida, não só no que eu faria no meu último dia de vida, caso eu soubesse, mas também em como eu estou vivendo a minha vida. Então, eu acho bem interessante, uma leitura que eu já recomendo para todo mundo. O lançamento foi ontem, se não me engano, hoje é dia 5, foi ontem no dia 4, então já está à venda. Aí, eu li Férias em Taipei, da Abigail Hing Wen, que foi na leitura coletiva organizada pela Glau, do blog Mais Que Livros, né, dentro do projeto Leia Mais, da Esté, do Devaneios da Esté. E aí a Glau escolheu esse livro aqui, e eu já queria ler, porque essa capa é linda. E tem representatividade asiática, né, que é algo que sempre chama a minha atenção. E então fui ler e adorei essa leitura. Ela me surpreendeu porque eu achei que eu ia encontrar assim a questão da representatividade asiática e tudo bem, mas eu acho que esse livro foi além, né? Aqui ela fala um pouco sobre o mito da minoria modelo, falou sobre preconceito racial também, falou, mas não deixou de mostrar, né, de falar sobre os privilégios que nós, pessoas amarelas, descendentes, etc, temos. Então eu acho que foi um livro bem pertinente. Também fala da questão da imigração, porque a Ever, né, que é a filha, que é a protagonista desse livro, ela é filha de chineses que foram da China para os Estados Unidos, e eles são super rígidos, né? O pai dela era médico e nos Estados Unidos ele não pôde exercer a profissão dele, então ele quer muito que ela seja médica, enfim, que ela tenha oportunidades que ele e a mãe da Ever não tiveram. E aí começam as cobranças, começam as expectativas, aquelas coisas que a gente já conhece, mas eu acho que a autora abordou super bem, principalmente batendo nessa questão da imigração. Então é um young adult gostosinho de ler, com romance, é de certa forma um clichê, mas além da representatividade asiática, tem também esses vários temas abordados, então eu recomendo bastante essa leitura. Depois eu li um dos livros que mais me deixou feliz de ter lido esse ano, foi Sob a Redoma, do Stephen King. Eu estava organizando a leitura coletiva, né? A gente começou a ler no fim de agosto, que era um cronograma bem longo, né? Então eu peguei esse livro agora no fim de setembro para finalizar. Eu já tinha começado. E assim, que livro, gente? Sempre que eu vou ler um livro do King, eu fico com expectativa, óbvio, né? Mas nesse caso aqui, eu meio que não tinha tantas expectativas, porque, enfim, é um calhamaço, eu vejo as pessoas com opiniões divididas e tal, então nem era um livro que eu esperava amar. E eu amei porque eu acho que esse livro, ele é muito frenético, ele é muito fluido, apesar de ser um calhamaço, né, ele é tiro, porrada e bomba o tempo inteiro, então a gente não consegue largar realmente, e eu me apeguei aos personagens, eu vi muito da nossa realidade nessa realidade aqui sob a redoma, infelizmente, né, porque aqui tem muitas questões políticas, né, a gente tem ali um político corrupto, de certa forma meio populista, enfim, fiz vários paralelos, né, dessa história com a nossa realidade, e também a forma como os humanos, né, se comportam, como a sociedade se comporta nessa situação de crise, etc. Então, mais uma vez, eu acho, né, que o King foi genial em abordar tudo isso, em mostrar tudo isso numa história que tem uma premissa fantasiosa, né, mas que a gente consegue fazer esses vários paralelos com a nossa realidade, infelizmente, né. Mas foi um livro que eu gostei demais, assim, já entrou pros meus queridinhos do King, eu não esperava isso realmente, então já fica aqui a recomendação. É um livro grande, quase 1000 páginas, mas vale a pena cada página, e o pessoal lá da leitura coletiva gostou bastante também, então não sou só eu que estou falando aqui que é um livro maravilhoso. Mais uma leiturinha que eu fiz esse mês foi Sangue Ruim, do E.O. Kirovich, também tem vídeo aqui no canal.
Esse livro aqui é um thriller, mas com uma pegada também de romance policial, porque tem uma investigação. Mas o que eu achei muito legal nesse livro é que ele mergulha na nossa mente, né? Na mente humana. Fala sobre a verdade, né? O que é a verdade? A verdade realmente existe ou só existem versões dos fatos que nós temos, né? Eu tenho uma, você tem outra e assim vai. Fala das lembranças também. Eu gosto muito de histórias que exploram essa questão da lembrança, da memória e etc. Então esse livro também faz isso. E é um livro bem respaldado pela psicologia, porque a gente tem um protagonista que é psicólogo, né? Ele é conhecido por resgatar as memórias por meio da hipnose. Isso já dá uma base realmente para a história. Então ele é um thriller frenético, assim. No começo é um pouco mais lento, mas depois ele vai pegando o ritmo e a gente fica super curioso. Tem essa pitada de romance policial, tem muita manipulação. A gente cada hora ali da leitura tá pensando numa coisa e tem essa questão da psicologia. Então para quem gosta de refletir também durante as leituras como eu, esse é um livro bom, porque ele tem esse lado de uma história que pega a gente, que envolve, deixa a gente curioso, mas ele também tem esse lado que propõe essas reflexões que eu falei sobre verdade e sobre lembrança. E como eu falei, tem um vídeo aqui no canal, então quem quiser saber mais sobre a minha experiência é só assistir, não tem spoiler. E por último, no dia 30 de setembro, assim, meia-noite, eu terminei o Billy Summers, que é o livro novo do King. Também tem vídeo aqui no canal sem spoilers. E assim, eu esperava gostar do livro, por ser um livro do King e tal, mas eu realmente amei. E o curioso foi que enquanto eu li, eu tava gostando, tava envolvida, eu li rápido e tal, mas tava gostando, ponto. Tipo, tava até amando, mas nada demais. Eu só percebi o quanto eu tava envolvida com essa história e principalmente com o Billy Summers quando eu terminei, né? Porque aqui a gente vai conhecer, obviamente, o Billy, né? Que é um veterano da Guerra do Iraque e que também é um assassino de aluguel. Só que ele é um personagem muito humano, então nada é 8 ou 80 aqui nessa história, né? O Billy Summers, como descrito aqui atrás, é um herói complexo, e é isso exatamente o que a gente acompanha, né, nessa história, as várias camadas, né, de Billy Summers, o passado dele, né, na infância, que não foi fácil, no Iraque, que obviamente também não foi fácil, e esse presente dele e ele sendo esse assassino de aluguel, né, e etc. Então, é realmente isso, um herói complexo que a gente vai tendo o prazer de conhecer nessas mais de 400 páginas, eu acho. E a gente vai trabalhando, né? O King vai trabalhando com essa dualidade do personagem e a gente também vai trabalhando com essa dualidade dentro da gente em relação aos sentimentos que a gente tem em relação a Billy Summers. Então, é um livro que eu já recomendo demais. Eu acho que eu gosto muito da vibe dos livros recentes do King. E esse livro não deixou nada a desejar em relação a isso, né? Porque eu gostei do Depois e de Com Sangue, etc. Mas o Com Sangue é um livro de contos, então a gente não tem a mesma conexão que a gente tem com um livro assim. E o Depois é muito bom também, mas é um livro pequenininho e tal, então, mais uma vez, não acontece essa conexão. Então aqui em Billy Summers a gente tem um livro que a gente se apega, né, à história. Me lembrou, inclusive, um pouquinho de Novembro de 63, que é um livro que eu amo e que eu sei que muita gente ama. Então é isso, leiam Billy Summers, eu já tô panfletando demais aqui, mas como eu falei, tem vídeo aqui no canal. Esse foi o meu mês de setembro, maravilhoso, produtivo, e como sempre eu bato nessa tecla, né? Quando eu falo produtivo, não me refiro apenas ao número de leituras, né? Ao número de livros lidos. Claro que fiquei feliz por ter rendido tanto, mas assim, eu fiquei mais feliz por ter lido livros que realmente conversaram comigo, que me trouxeram reflexões, né? 2 livros do King, um que eu queria muito ler por ser novo e outro que eu já queria ler por estar encalhado aqui, né? Então foi um mês que me deixou muito feliz, né? Mas por nesse sentido, assim, de leituras proveitosas que realmente fizeram bem pra mim em vários aspectos. Eu espero que o mês de vocês também tenha sido maravilhoso, mas caso não tenha sido, não se desesperem, porque acontece, faz parte. Às vezes a gente também precisa de um tempo, né, pra respirar, mesmo que a gente ame ler. Às vezes a gente precisa de um tempo pra fazer outras coisas também e não tem problema, tá tudo certo com isso. E eu espero que outubro, né, se você teve um setembro difícil, que outubro seja melhor. Se você teve um setembro bom, que outubro seja melhor também, né? Então eu fico por aqui hoje. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se gostaram, se ficaram com vontade de ler, enfim, vamos conversar. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.